Abra sua Bíblia, então. Joel, capítulo 2, eu vou ler dos versos 12 até o 17, para iniciar essa jornada nossa aqui, que eu espero seja muito abençoadora para você. Diz assim a palavra de Deus: Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez ele volte atrás, arrependa-se e ao passar, deixe uma bênção. Assim, vocês poderão fazer oferta de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações. Porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Quero pensar com você hoje, meu querido, sobre essa temática que está projetada para você. O que o cristão precisa fazer para dar uma guinada na vida? Não sei como que foi o seu ano de 2020, eu não tenho ideia como que ele foi. Eu estou colocando aí à parte, tá, a questão da pandemia. Então, eu gostaria que você enxergasse como que foi a sua vida no ano de 2020, se você conseguiu estar onde você gostaria de estar hoje, se esse ano de 2020 ele reflete um ano que você de fato gostaria de ter vivido. E eu, mais uma vez, fiz. Imagine que a pandemia não houvesse acontecido. Imagine que você vivesse um ano normal. É dessa forma, é desse jeito que você quer viver. Tem alguma coisa aí que precisa ser consertada nesse percurso da sua vida? Você está contente com a maneira com que a sua vida está transcorrendo? Você está feliz? Você sente que aparentemente você está completo, que existe uma fidelidade, uma satisfação grande dentro do seu coração? Pois é, se você de repente em alguma dessas questões que eu levantei agora, se você respondeu que não, parece que ainda existem algumas coisas que precisam ser modificadas, parece que não existe ainda uma satisfação plena, não existe ainda uma alegria, né, constante, uma alegria duradoura na minha vida, uma alegria que parece que me impulsiona a viver com uma felicidade de alma grande mesmo. Parece que isso não existe ainda dentro da minha alma, dentro do meu ser. Hoje eu quero propor para você, à luz deste texto, como que você pode dar uma guinada na sua vida. Eu coloco como título o que o cristão precisa fazer para dar uma guinada na vida. Por que eu coloco o que o cristão precisa fazer? Meu irmão, se você é uma pessoa que acredita em Deus, se você olha para o céu e sabe que existe lá um Deus soberano, superior a todas as coisas, que rege o universo e que toma conta da sua vida, então, se você crê desta forma, porque existem pessoas que não creem assim, então essa palavra, ela não é para esse tipo de pessoa. Essa palavra é para você, que eu quero crer, que tem lá no fundo do coração a ideia e a certeza fixa mesmo no fundo da alma, de que existe um Deus ali, sentado no trono e que governa a sua vida. Então, se você que pensa assim, então, para mim, você é um crente, para mim, você é um cristão, para mim, você é povo de Deus. Então, essa palavra aqui é exclusiva para o povo de Deus. Porque se o povo de Deus quer dar uma guinada na vida, se o povo de Deus sente que a vida não está do jeito que ele gostaria que estivesse, o povo de Deus precisa fazer o que
as pessoas da geração do profeta Joel, lá em Israel, eles fizeram. Esse grupo de pessoas aqui, que o enredo do texto mostra para a gente, este é uma parte do povo de Deus, um pedaço do povo de Deus naquela geração. Então, eu quero te dar aqui alguns conselhos à luz do que aconteceu naquela época, para que você perceba que é possível mudar a vida, sim. É possível você dar uma guinada total na sua vida e mudar de uma forma completa e ser melhor do que você é hoje, estar melhor do que você está hoje, sentir-se melhor do que você se sente hoje, se você tomar esses passos, tomar essas posturas que aquelas pessoas tomaram ali no contexto do profeta Joel. A primeira dica que eu dou para você, o primeiro conselho que eu dou para você, que aquele povo ali fez, e você também precisa fazer, é avaliar a situação atual da sua vida. Eu não tenho tempo para ficar lendo aqui todo o texto, mas no capítulo 1 de Joel, dos versos 1 até o 12, você vai ver ali que o profeta Joel traz à tona o que está acontecendo com o povo, a situação da vida deles, como que eles estão, qual é a realidade da vida deles. A realidade da vida daquele povo era caótica. A realidade da vida daquele povo era uma vida medíocre, que não valia a pena ser vivida. Tá? Então, o primeiro passo que eles fizeram, que eles deram, foi avaliar. E é engraçado que foi o profeta que fez eles darem este passo. Eles não avaliaram a vida assim, porque deu na telha lá deles avaliarem. Não, foi o profeta, foi o próprio Deus que envia o profeta Joel para colocar o povo contra a parede e fazer o povo pensar um pouco. Por que será que eles estavam no jeito que eles estavam? Por que será que eles estavam vivendo a vida que eles estavam? Então, a ideia é descobrir o que é que está dando certo e o que é que está dando errado. Descobrir na vida se tem alguma coisa errada que precisa ser consertada, corrigida. O profeta Joel, no capítulo 1, nos versos 1 a 12, ele é a voz de Deus mostrando para aquele povo a situação que eles estão vivendo. É como se Deus estivesse alertando o povo para eles olharem ao redor e prestarem atenção para ver se era desse jeito mesmo que eles gostariam de continuar vivendo. Às vezes, irmãos, nós vamos vivendo a nossa vida e nós pensamos que está tudo certo. Às vezes você está me ouvindo aqui hoje, você é crente, você é um cristão, você acredita em Deus, você vai na igreja, e às vezes você está levando a sua vida aí e você está pensando que está tudo certo. Está tudo certo. E às vezes nós nos tornamos, irmãos, cegos para alguns pontos falhos na nossa vida. E eu estou dizendo para você, eu não estou falando para a pessoa que é seu vizinho, não. Eu estou falando para você, que é crente, que é membro da igreja, que frequenta a igreja de uma maneira regular. Todos nós temos alguns pontos cegos, espiritualmente falando. E às vezes nós não conseguimos enxergar o nosso próprio erro. É por isso que Deus levanta algumas pessoas chamadas profetas. Na época do povo de Israel, na geração de Joel, Deus levantou o profeta Joel para virar para o povo e dizer essas palavras: olha ao redor de vocês, veja como é que está a vida de vocês, olha a bagunça que está a vida de vocês. É desse jeito mesmo que vocês esperavam viver a vida? No contexto do profeta Joel, no entendimento do profeta Joel, né, à luz dos olhos de Deus, a crise que aquele povo estava enfrentando e vivendo, e era uma crise muito ruim. Eles estavam vivendo uma vida muito, muito, muito devastada. E para os olhos de Deus, e essa foi a perspectiva do entendimento do profeta. E o profeta traz a palavra em nome de Deus, dizendo assim, vocês estão em crise, vocês estão vivendo um tempo ruim, vocês não estão vivendo do jeito que vocês gostariam de viver, porque existe pecado aí no meio do povo, existe pecado instaurado na vida de vocês. E nesse período aí do texto de Joel, capítulo 1, existe ali
uma ideia clara, eu não vou ler, mas eu quero que você leia depois, com muita calma. Existe ali um juízo que eu vou chamar de juízo real estabelecido. O capítulo 1, os versos 4 e 5 e o 10 a 12, vai mostrar para a gente de uma forma muito clara. Vou ler para você aqui, para você perceber como que a vida está para aquele povo ali. A vida não está nada boa. Diz assim o texto: o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Acordem, bêbados, e chorem. Lamentem-se todos vocês, bebedores de vinho. Gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Você percebeu aqui Deus mostrando para aquele povo: olha, vocês não têm o que comer direito. E é engraçado aqui que Deus manda, através do profeta, fazer uma exortação para aquelas pessoas que gostam de beber, né? Olha, vocês, seus bêbados, vocês que gostam de beber aí, vocês não vão ter mais vinho. Vocês prestaram atenção no que está acontecendo? Vocês já perceberam ao redor a tragédia que está acontecendo na vida do povo em geral? Olha o verso 10 até o 12. Os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. Desesperem-se, agricultores, chorem, produtores de vinho, fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. A vinha está seca, a figueira murchou, a romanceira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo secaram. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. Esse era o estado em que aquele povo estava vivendo. E Deus levanta um homem, profeta, chamado Joel, só para dizer uma palavra para eles: abre o olho, pessoal. Olha ao redor, veja a situação que vocês estão. Vocês são povo de Deus. Vocês não deveriam estar na condição que vocês estão, mas vocês estão. Essa é a realidade instaurada na vida de vocês hoje. Percebam que tem que haver alguma coisa errada para vocês estarem nesta condição. Era um juízo de Deus. Deus estava, de uma maneira severa, castigando, punindo aquele povo. Eu chamo isso de juízo real estabelecido. Mas o juízo de Deus, ele ainda tinha uma outra nuance para aquele povo, porque a Bíblia ainda vai dizer, ainda no relato do profeta Joel para aquele povo, dizendo que a desgraça ainda iria aumentar. O capítulo 2, os versos 1 e 2, diz o seguinte: toquem a trombeta em Sião, deem um alarme no meu santo monte, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. É dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão. Assim como a luz da aurora se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu e nem jamais se verá nas gerações futuras. Essa era a realidade daquele povo. Deus estava mostrando através do profeta que eles já estavam numa situação difícil, já estavam numa situação ruim e que as coisas iriam piorar, porque um grande exército estava chegando para tomar a Palestina daquela época, daquela geração. Tem um cenário pior que esse? Não. É por isso, irmão, que Deus levanta profetas. Eu creio que hoje, eu e você, às vezes nós nos tornamos tão cegos para alguns pecados na nossa vida, que Deus precisa levantar um profeta. Deus precisa levantar alguém para dar um tapinha nas nossas costas e falar assim: escuta, presta atenção na sua vida. Será que é essa vida mesmo que Deus tem para você? Será que é este nível de felicidade genuína que Deus tem para você? Ou tem alguma coisa errada aí, que na verdade é você mesmo que está proporcionando essas coisas erradas, porque talvez Deus esteja punindo você em função do pecado que você tem e continua carregando na sua vida e que não resolveu ainda, uma pendência inacabada, uma pendência que você pensa que está resolvido diante de Deus, mas na verdade não está, porque você nunca resolveu essa situação diante de Deus.
para o povo de Israel daquela época. Eles estavam sofrendo, e Deus manda avisar eles que eles estavam sofrendo porque eles estavam vivendo em pecado. De alguma forma, o pecado estava levando eles à condição de vida que eles estavam. A questão hoje aqui, meu irmão, já que eu não estou falando para o povo de Deus lá daquela geração de Joel, porque Deus já levantou o profeta Joel para falar para aquela geração, e aquela geração ouviu a voz de Deus, já que hoje eu estou aqui em nome de Deus, sendo usado pelo Senhor, como profeta de Deus na sua vida, porque aquele que profere a palavra de Deus, para mim, é profeta de Deus na minha vida. Hoje eu quero fazer uma pergunta para você, será que a igreja, e quando eu penso em igreja, eu penso em você individualmente falando, porque a igreja é um conjunto de gente, tá? É um conjunto de pessoas. Será que você não poderia estar na mesma condição que aquele povo lá? Como é que Deus está enxergando a sua vida hoje, meu irmão? Como é que Deus está vendo você? Porque às vezes as pessoas olham para você e elas percebam um bom cristão. Mas eu quero dizer para você, como é que Deus enxerga você? Como é que Deus enxerga o seu interesse pelas coisas dele? Tá? Porque tem coisas que só Deus percebe. Tem coisas que eu, mesmo sendo seu pastor, não consigo perceber na sua vida. Às vezes você está aqui comigo hoje, aparentemente demonstrando um grande interesse pela obra de Deus, mas como que Deus enxerga a sua vida numa forma real? Porque Deus enxerga o profundo e o escondido da nossa alma. Será que ele vê em você alguém que ainda é atraído pelas coisas mundanas de uma forma muito mais forte do que pelas coisas do reino dos céus, pelas coisas do reino de Deus? Será que Deus enxerga a sua religiosidade de que forma? Seria uma religiosidade vazia, uma religiosidade sem vida, uma religiosidade sem santidade, uma religiosidade sem poder, apenas uma religiosidade. O fato de você estar aqui comigo hoje aponta para uma coisa certa: você é religioso. Eu consigo enxergar em você uma pessoa religiosa, mas Deus que vê além, o que ele enxerga em você? A sua religiosidade é uma religiosidade vazia ou não? Você realmente é uma pessoa que vive em santidade, você é uma pessoa que vive, né, buscando o poder de Deus na sua vida. Como é que Deus enxerga a questão da sua consciência espiritual? Será que não está faltando consciência espiritual na sua vida? Porque às vezes tem muita gente que vive uma vida piedosa na igreja, mas dentro de casa vive uma vida mundana. O indivíduo dentro de casa ele é de um jeito, na igreja ele é de outro. E talvez a sua vida ela não esteja do jeito que deveria estar, ela não esteja do jeito que Deus sonhou para você viver, porque você está vivendo aí, tendo uma falta de consciência espiritual, porque você vive um teatro. Você é uma pessoa dentro do reino de Deus quando você se relaciona com as pessoas do reino de Deus, mas na realidade, quando você sai daquele contexto, você é outro tipo de ser humano. Você fala tudo bonitinho e certinho aqui no meio do povo de Deus, mas quando você sai desse contexto, você vive outra vida. A sua fala é diferente, aquilo que sai da sua boca é diferente. Com relação ao seu fervor espiritual, o que Deus enxerga em você? Deus enxerga em você uma pessoa fervorosa para as coisas de Deus? Ou você é do tipo que eu estou careca de enxergar por aí, aquele tipo de pessoa que está cansada para fazer e realizar as coisas de Deus, mas continua entusiasmada com as coisas do mundo, continua entusiasmado com o seu trabalho, continua entusiasmado em progredir na vida, mas você está cansado para o reino de Deus, cansado para as coisas de Deus. Você acha que o teu tempo acabou, o seu fervor espiritual ainda é o mesmo? Ou você acha que você vai viver de uma poupança espiritual, do tipo assim, Deus sabe de tudo que eu já fiz, olha, tudo que você fez foi uma bênção, foi glorioso diante de Deus, mas enquanto você está vivo, se você é um servo de Deus, Deus tem um plano e um propósito na sua vida. E se você não tiver fervor espiritual, meu irmão, não vai ser eu que vou botar fogo no seu coração, é o Espírito Santo do Senhor que vai colocar fogo no seu coração, porque você precisa de fervor espiritual, você precisa estar bombando, teu coração precisa estar bombando pelas coisas do reino, você precisa ter todo o entusiasmo do mundo pelas coisas do reino. Infelizmente, eu digo isso como pastor,
E digo isso como profeta de Deus na sua vida hoje, em nome de Jesus. Tem muito crente entusiasmado e muito entusiasmado com a sua vida secular, entusiasmado com seus projetos no trabalho, mas continua cansado para o reino. Eu pergunto para você, você acha que Deus está contente com essa maneira de viver que você está vivendo? Você acha que Deus está abençoando a sua vida porque você está entusiasmado com as coisas do mundo, mas continua cansado para o reino? Você já parou para pensar que seu fervor espiritual está um pouco aquém daquilo que deveria estar? Você é uma daquelas pessoas que também nunca leva a sério a questão de oração na sua vida. Passa uma semana, passa 2 semanas, passa 3 semanas sem falar com Deus, passa um mês sem falar com Deus. Tem gente que vai tirar férias, de repente vê a graça de tirar 30 dias de férias, vai ficar 30 dias numa boa, e talvez nesses 30 dias deixe Deus de lado e nem sequer fale com o Senhor. Você talvez seja mais uma dessas pessoas que está por aí e é um analfabeto bíblico, mesmo vivendo dentro da igreja, é um analfabeto bíblico. Aí vai minha palavra agora direcionada para você que é mais novo. Esses tempos atrás, eu tive uma reunião com algumas pessoas que são jovens, que eram da nossa igreja, e foi muito, muito complicado, porque eu citava versículos bíblicos para aquelas pessoas que eram jovens, e eu pedia para elas, pura e simplesmente para elas continuarem o versículo, para eu mostrar a realidade bíblica para elas. Sabe o que me deu um desespero na alma? É que eu falava metade do versículo, e tinha lá 5, 6 jovens ali, e dos 5, 6, nenhum deles conseguia completar o versículo bíblico. Sabe o que isso mostrava para mim? Que é uma turma de analfabeto bíblico. Está na igreja sim, mas é analfabeto bíblico. Do que adianta uma pessoa desse jeito? Será que é isso que Deus está esperando? Será que a vida dessa pessoa está, de fato, agradando o Senhor? Vamos caminhar aqui. Tem muita gente vivendo da igreja, mas ainda vivendo uma pureza, faltando pureza moral na vida da pessoa. Por quê? Porque a pessoa está indo na igreja, ela vai lá, ela canta, ela escuta as palavras de Deus, mas ela ainda é uma pessoa que talvez seja viciada em pornografia, talvez ela ainda é uma pessoa que o namoro dela é totalmente impuro, ela ainda é uma pessoa que se encanta e gosta muito das festas mundanas por aí, o coração dela ainda pulsa por essas coisas, ainda tem coisas erradas que não são corrigidas, não são conectadas dentro da visão do reino de Deus. Talvez está faltando amor a Deus dentro do seu coração. Como é que Deus está enxergando o seu amor para com Ele? Você ama Deus? Ou você ama aquilo que Deus dá? Talvez está faltando temor a Deus. Gente dentro do reino que não teme a Deus, comete coisas insanas dentro do reino de Deus, ouvindo os julgamentos de Deus. Aquele povo da época do profeta Joel, eles ouviam Deus através dos profetas. Não era só Joel que existia naquela época. A palavra de Deus já existia, a Torá já existia, o povo já sabia a vontade de Deus, mas aquele povo estava brincando com o Senhor. É por isso que eles estavam vivendo uma vida caótica. Eles não tinham o que comer, eles não tinham o que beber direito, e ainda assim vinha um exército, um grande exército, para acabar de destruir tudo que estava acontecendo, toda a vida naquela geração, tudo que eles construíram durante a vida toda. Sabe por que isso aconteceu? Por falta de temor. Porque era um povo de Deus, era um povo que sabia das coisas de Deus, que falava acerca das coisas de Deus, que ouvia a palavra de Deus, que tinha a Torá no seu coração, pelo menos, porque a Torá era certamente lida para aquele povo, as leis eram colocadas para aquele povo, mas aquele povo era um povo que não temia o Senhor, por isso chegou aonde chegou. Talvez Deus olhe para você e enxergue falta de submissão na sua vida. Se você é filho, você não é submisso aos seus pais. E a Bíblia diz que você deveria ser submisso aos seus pais. Se você é esposa, a Bíblia diz que você deveria ser submisso ao seu marido. Mas você não é. A vida real mostra que você não é. O teu discurso pode até dizer que você é, mas na verdade você não é. Você precisa de um profeta de Deus para dizer para você: abre o seu olho, veja se você é mesmo. Analise os seus caminhos.
Preste atenção na sua maneira de viver. Se você é filho, você às vezes não é submisso. Se você é esposa, às vezes você não é submissa. Se você é marido, você também não é submisso. Não é submisso a Deus, não é submisso à autoridade ou às autoridades que Deus colocou sobre a sua vida. Todos nós temos autoridade sobre as nossas vidas. Eu tenho autoridade sobre a minha vida. Então, ou seja, todo mundo tem uma autoridade. O meu pai continua sendo autoridade na minha vida. E se eu não for submisso a ele, certamente eu vou pagar o preço dessa insubmissão. Ovelhas que não são submissas aos seus pastores, biblicamente estão incorrendo em erro grave. Falta de temor a Deus, irmãos, a Deus. É a palavra de Deus, não é uma figura, um indivíduo, não é um personagem que para você, no seu caso, é o Silvio. Não, é uma figura estabelecida por Deus na sua vida e cuja autoridade e a submissão foi Deus que colocou diante de você. Pessoas insubmissas em todos os níveis trazem para si coisas ruins, trazem para si a falta da bênção de Deus. Vamos continuar aqui. Talvez você também, Deus olhe para você e enxergue em você uma falta de fidelidade na mordomia com relação aos seus bens. Talvez você, mesmo estando na igreja, mesmo sendo um servo de Deus, mesmo dizendo que é filho de Deus, você ainda ama mais o dinheiro do que o reino. Por isso você investe muito mais em coisas que podem trazer dinheiro para você do que investir no reino de Deus. Aí você é uma daquelas pessoas que sonegam o dízimo, você é uma daquelas pessoas que roubam a Deus, porque eu estou dizendo isso porque a Bíblia diz que existem pessoas no meio do povo de Deus que roubam a Deus, pessoas que não investem no reino. Como é que Deus enxerga você? Esse primeiro ponto diz assim: avalie a sua vida. Preste atenção em quem você é. Preste atenção em como você está vivendo. Porque como você está vivendo é o que Deus enxerga. E é Ele, meu querido, que derrama bênção sobre a sua vida. É Ele que puxa a sua orelha quando precisa ser puxado. É Ele que traz o castigo no tempo certo, se você não aprendeu. Irmãos, o pecado torna a gente fraco. O pecado afasta de nós aquilo que nos traz força, que é a presença de Deus. Aonde existe pecado, Deus se afasta. E tem muitos cristãos que mantêm a religiosidade. Mas mantêm a religiosidade, mas Deus está longe deles. Está longe por quê? Por causa dessa listinha toda que eu fiz agora para você, que de repente é colocada de lado, porque Deus enxerga quem nós somos de verdade. Essa figura aí ilustra muito bem. Tem muitos crentes aí que estão a um fio de quebrar aquilo que ele tem de força. Essa corrente representa a força, o poder do Espírito Santo na sua vida, mas tem alguns elos aí que são fraquíssimos. E a corrente, não importa quão forte ela seja na totalidade, ela vai arrebentar, meu irmão, no elo mais fraco. Então, presta atenção, avalie a sua própria vida. Foi isso que o profeta Joel fez no primeiro momento com aquele povo. Ele disse para aquele povo: avalie a vida de vocês, vejam em que cenário vocês estão vivendo, e presta atenção se esse é o cenário que Deus tem para a vida de vocês. Meus irmãos, para o crente, para mim e para você, para a gente dar uma guinada na vida, a gente precisa confessar os nossos erros diante do Senhor. A gente precisa concordar que a vida que nós estamos vivendo não é a vida que Deus planejou para nós. Concordar que os grandes responsáveis por isso somos nós mesmos, porque nós é que estamos errados, nós é que estamos tomando posturas que nos levam para o tipo de vida, para o estilo de vida que nós estamos vivendo, para onde nós chegamos, para o nosso dia a dia, como nós somos. Se a coisa é boa, meu irmão, se você está vivendo uma vida boa, tranquila, é realmente porque Deus está abençoando sua vida, as coisas estão dando certo. Mas se a tua vida é um probleminha atrás do outro, se a tua vida é um grande problema atrás de grande problema, é para você mesmo que eu estou falando hoje. É preciso, a primeira coisa que você precisa fazer, avalie a sua vida e olhe para os céus e diga para o Senhor: Senhor, eu estou errando. Eu tenho que dizer para o Senhor aqui que eu estou errando. O grande problema da humanidade, o grande problema do povo de Deus, é que o povo de Deus não consegue enxergar os seus próprios erros. Quem que tem que fazer isso? Segundo o texto, nos versos 16 e 17 do capítulo 2, todo mundo tem que fazer isso.
Não é só um tipo de pessoa, não. A Bíblia vai dizer que os anciãos deveriam refletir sobre a própria vida. A Bíblia vai dizer que os jovens deveriam refletir sobre a sua própria vida, que as crianças que mamam no peito. É lógico que aqui é uma figura de linguagem, mas a ideia era, apresente-se diante de Deus todo o povo de Deus. Quem é povo de Deus? Se para você o seu filho é povo de Deus, pegue ele no colo, leve ele diante da assembleia, porque naquela época era desta forma, a assembleia, o culto a Deus, leve e confesse os seus erros. Sabe por quê? Porque o seu erro pessoal, pai, vai respingar o seu filho. Não tem jeito. Isso vai acontecer. Eu vejo hoje, com os meus olhos, muitos pais dentro da Quinta Igreja Batista. Pais, estou falando para você como profeta de Deus em amor. Muitos pais na Quinta Igreja Batista que não vão ter os seus filhos dentro da igreja nos próximos 20 anos, nos próximos 10 anos. Alguns já não têm. Eles não acordaram ainda, mas os filhos já não estão mais. E por que os filhos não estão mais? Porque os pais erram. Os pais erram, mas não percebem que erram. Eles acham que é desse jeito mesmo. Eles acham que é a vida mesmo. Eles acham que não tem o que fazer. Parece que eu enxergo nas entrelinhas de pais aí dizendo assim, fazer o quê? É desse jeito mesmo, não tem o que fazer. E eu digo para você, quando o profeta Joel conclamou o povo em nome de Deus, ele disse assim, compareçam todos vocês na presença de Deus, arrependam-se, peçam perdão pelos seus pecados, avaliem sua vida, vejam onde você errou, compareça diante de Deus. E a Bíblia não para, não é só ancião, não é só jovem, não é só criança, a Bíblia fala que aqueles que são casados de novo, no contexto judaico tinha uma coisa interessante, se você se casasse, você tinha um tempo de núpcias que era um tempo sagrado na sua vida. Se o seu país estivesse em guerra e você casasse, você não precisaria ir à guerra, tá? Você tinha aquele seu tempo de núpcias ali que era sagrado. Todo ser humano tinha direito a esse tempo. Mas agora que o profeta Joel fala assim, até aqueles que estão naquele período sagrado de tempo de núpcias, porque se casaram, saiam dos seus aposentos e venham comparecer diante da presença de Deus, venham acertar a sua vida diante do altar do Senhor, porque a situação é crítica. Era isso que aconteceu na época de Joel. E, infelizmente, tem muitos cristãos hoje que estão vivendo uma vida muito aquém daquilo que é sonho de Deus na vida deles. Por isso, eles precisam fazer a mesma coisa. Precisam acertar a sua vida com o Senhor. Deixa eu correr, que eu só estou no ponto 2. Segunda coisa que você precisa fazer, acatar a proposta de Deus. A proposta de Deus para aquele povo era, corrija os seus erros. Veja aí, você deve estar com a Bíblia na mão, Joel 2, de 12 a 17. Nestes versos, Deus faz uma proposta para o povo. E a proposta, ela tinha etapas. A proposta dizia o seguinte, primeira coisa, voltem-se para mim. Por que Deus fala isso? Porque aquele povo estava longe dele. Aquele povo não tinha relacionamento pessoal com ele. Aquele povo ainda era conhecido como povo de Deus. Todo mundo olhava para o povo de Israel e entendia. Este é o povo de Israel, o povo do Deus Todo-Poderoso. Mas Deus fala para aquele mesmo povo, dizendo assim, volte a ter um relacionamento pessoal comigo. Talvez, meu irmão, a primeira coisa que Deus vai pedir de você, para você aí, que está me ouvindo, retorne para mim, meu querido. Volte para mim, venha ter um relacionamento comigo, venha ouvir a minha voz, venha falar comigo, venha ter prazer na minha presença. Venha ter mais intimidade comigo. Seja menos religioso e mais íntimo meu. Talvez Deus esteja falando isso para você. A segunda coisa que Deus fala é que esse retorno, ele precisa ser um retorno sincero. Porque a Bíblia fala assim, volte-se a mim, mas volte de todo o coração, irmão. Olha, nossas promessas, eu sei que você já fez promessa para Deus, eu sei que você já fez votos para Deus, mas os nossos votos, às vezes eles parecem orvalho, porque a gente fala para Deus que vai fazer um negócio, né? Quantas promessas você já fez? E na semana seguinte, aquilo foi como um orvalho, porque aquilo foi embora. Por isso que Deus fala assim, falou para aquele povo, fala para mim e para você hoje, mas volta de todo o coração, tá? Volta de uma forma sincera. Eu quero um retorno de alma.
Eu quero um retorno de coração. Eu não quero só que você fale aí num culto, emocionadamente falando que você vai acertar a sua vida. Não, eu quero uma decisão concreta, quero uma decisão profunda, quero uma decisão séria. Irmãos, nós precisamos voltar para Deus, voltar de coração, porque a gente ama esse Deus. Não é porque a gente quer parar de sofrer. Porque talvez hoje você vai avaliar a sua vida e vai falar assim, eu estou sofrendo demais, eu não deveria estar vivendo do jeito que eu estou vivendo, eu vou voltar para Deus. Vou voltar para Deus corrigir minha vida e eu viver melhor. Não é isso que Deus espera de você. Volte de todo o coração, volte porque você ama a Deus. Volte para o seu pai, porque o seu pai é importante para você. É isso. Volte para o seu pai, faça o caminho de volta para a casa do pai, porque você ama o seu pai. Não porque você quer viver às custas do seu pai. É isso que Deus está querendo dizer. Volte de todo o coração. E aí ele vai continuar dizendo assim, com jejum. Com jejum. Ou seja, mostre algo além para mim. Sabe, jejum, alguém disse uma frase muito interessante sobre jejum e vai ficar marcada no meu coração. Jejum não muda a vontade de Deus na vida da gente, não. Jejum muda a gente, tá? Tem muita gente que jejua. Eu vou jejuar para alcançar uma graça. Eu vou jejuar porque se eu jejuar, Deus vai olhar para mim e vai me dar aquilo que eu estou querendo. Meu irmão, jejum é uma forma de dizer para Deus assim, eu quero ter um tempo de qualidade com o Senhor, que nada me atrapalhe. No momento em que eu iria comer, eu vou parar de comer ali e vou pensar no Senhor, porque eu parei de comer por causa do Senhor. Eu não estou parando de comer aqui como quem faz uma promessa, com todo respeito aqui ao povo católico, mas que faz uma promessa para ganhar uma bênção. Não é isso que Deus quer, não, irmão. É voltar de todo o coração e com jejum, ou dizendo para Deus, olha, eu vou parar tudo aquilo que é importante para mim, que é vital para mim, e esse tempo eu vou dedicar para o Senhor. Quem jejua de verdade, de coração e de alma pura, tem mais vontade de acertar a vida com Deus do que ganhar as coisas de Deus, né? Ser saciado nas necessidades do corpo. A oração, o pedido de Deus continua, a proposta de Deus continua para aquele povo, continua para a gente. Ele diz assim, voltem para mim de todo coração com jejum e também com lamento e pranto, ou seja, com choro, irmão, com quebrantamento. Eu vou perguntar uma coisa para você. Quando foi a última vez na sua vida que você chorou diante de Deus? Quando foi a última vez? Irmão, o meu olho e o seu, os nossos olhos, eles estão muito secos quando se trata de espiritualidade. A gente tem chorado muito pouco. E sabe uma coisa? Tem gente que chora. Tem gente que até chora. Mas é puro fingimento. E não é esse tipo de choro que Deus está falando aqui. Porque é comum para muitas pessoas, às vezes, até chorarem. É por isso que Deus, na proposta que faz aqui em Joel, ele dá uma outra palavrinha aqui que faz a gente pensar que essa volta, esse retorno, ele não pode ser com fingimento, não. Porque ele fala assim, rasguem o coração de vocês e não as vestes. Sabe por quê? Eu vou explicar para você. Porque o judeu, na época do povo no contexto ali de Joel, no tempo do Antigo Testamento, quando a desgraça chegava, o judeu colocava cinza na cabeça, ele se vestia de roupa de saco, e ele rasgava suas roupas em sinal de arrependimento. Essa era a postura do povo, quando a dor chegava, e eles queriam, entre aspas, dizer para Deus que eles estavam arrependidos. Mas olha a palavra de Deus aí, quando Deus diz assim, eu não quero que você rasgue as vestes. Eu não quero que você rasgue a sua roupa. Eu quero que você rasgue o seu coração, meu irmão. E rasgar o coração, é só Deus que vê. Porque rasgar as vestes, eu posso fazer um auê danado, eu posso chorar no culto, eu posso me ajoelhar diante das pessoas, eu posso fazer algo que as pessoas possam ver e seja até plasticamente bonito. Mas eu quero dizer que a palavra de Deus, não é, na época de Joel, é a palavra de Deus para o meu e para o seu coração. Hoje rasga o coração, rasga aquilo que só Deus está vendo que está sendo rasgado. Não é as vestes, não me venha com teatro. Não me venha com lero-lero. Faça a coisa certa, de alma, de fundo do coração, sem fingimento. Quem você quer enganar?
Se você está fingindo, quem você quer enganar? Você vai enganar o povo, mas não vai enganar o Senhor. Por isso que a Bíblia diz: volte para mim, volte de todo o coração, volte com jejum, chore na minha presença, mas chore sem fingimento, rasgue o coração, não rasgue as vestes, porque não é as vestes que eu quero que você rasgue. E a última coisa que eu vejo na proposta de Deus aqui é que a coisa tinha que acontecer imediatamente. Por quê? Por causa daquela ira vindoura que Deus falou lá no comecinho do capítulo 2. Olha, a coisa está difícil e vai piorar. Por isso que Deus diz assim, ó, o negócio, você tem que acertar a sua vida comigo agora. Povo de Deus, você precisa acertar a vida com Deus hoje. É por isso que ele usa aí, o profeta Joel, usa uma linguagem que para nós é estranha, mas para eles tinha todo sentido, quando ele disse assim, ó, toque a trombeta em Sião. Tocar a trombeta em Sião era dar o aviso de tsunami, sabe? A gente aqui, se eu falar desse jeito, você vai entender melhor. As cidades costeiras que já enfrentaram tsunami, hoje, todas elas têm um alerta, todas elas têm uma sirene que toca quando vai dar um tsunami. Você sabia disso? E quando aquela sirene toca, todo mundo sabe, a desgraça está chegando. A coisa vai ficar complicada. E na época de Joel, quando a palavra diz, toque a trombeta em Sião, chame a atenção de todo o povo. Convoque uma assembleia, ou seja, um culto a Deus agora, e acerte a vida com o Senhor agora, hoje. É isso que o texto de Joel está dizendo para aquele povo lá, e é isso que eu vim dizer para você hoje. Quer dar uma guinada na sua vida? Quer que o ano de 2021 seja um ano abençoado, seja diferente, seja um ano repleto de bênçãos? Você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, acerta a sua vida com seu pai, porque o seu pai, ele vai dar aquilo que você precisa, ele vai dar aquilo que você quer, ele vai dar aquilo que você sonha, porque ele é seu pai. É por isso que a gente precisa, como igreja, entender que primeiro a igreja precisa se acertar com Deus. Primeiro a igreja precisa se voltar para o Senhor. Porque depois que eu e você, irmão, nós fizermos isso, o mundo lá fora vai vir para a igreja. O mundo lá fora vai vir para essa igreja que Deus sabe que está acertada diante dele, que acertou as contas diante dele. Mas a Bíblia não diz lá em 2 Crônicas 7,14 que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, se ele fizer isso, a Bíblia diz, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou sarar a sua terra. O mundo vai vir para dentro da nossa igreja assim, irmão. As pessoas perdidas vão vir para dentro da nossa igreja assim. O dia em que nós nos acertarmos com o Senhor, o dia que nós estivermos vivendo uma vida que seja tão abençoada, que as pessoas vão enxergar isso em nós. Terceira coisa que eu quero trazer para o seu coração, que aquele povo vivenciou e nós precisamos vivenciar, que é experienciar a bondade e a misericórdia de Deus na nossa vida. Olha, assim que você resolver de coração acertar a vida com Deus, assim que você resolver corrigir os seus erros, você vai perceber as mudanças acontecendo. Sua vida foi uma tragédia em 2020? Sua vida foi ruim em 2020? Assim que você começar a se acertar com Deus, você vai perceber que o teu ano de 2021 vai começar a mudar. Só que você precisa colocar em prática. Você precisa mostrar para Deus que você vai corrigir. Olha, não tem sentido. Não. A minha proposta no terceiro ponto aqui é você experienciar, ou seja, ter a experiência, vivenciar a experiência da bondade e da misericórdia de Deus. Não tem sentido você querer misericórdia de Deus se você não se enxergar como uma pessoa que precisa da misericórdia de Deus. Sabe quando que eu me enxergo que eu preciso da misericórdia de Deus? É quando eu digo para mim assim, eu estou errado. Eu preciso que Deus seja misericordioso comigo e mude a minha sorte. Se você sair dessa mensagem hoje
pensando assim, na minha vida está tudo certo, eu não preciso corrigir nada. Esse terceiro ponto aqui é inócuo para você. Esse terceiro ponto aqui não vai valer em nada, porque você não precisa de misericórdia. Você não precisa da bondade de Deus, porque você se julga uma pessoa perfeita. Você acha que não tem nada errado aí. Você acha que está tudo certo. Então, se você acha que está tudo certo, esse terceiro ponto não é para você. Agora, aquele que olha e pede misericórdia para Deus, esse recebe misericórdia. Você lembra do ladrão da cruz? Que lá no momento de sofrimento, ele vira para Jesus e diz assim, Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no paraíso. O que ele fez? Ele pediu misericórdia. Ele falou, Senhor, tem misericórdia de mim. E aí Jesus, então, ofereceu misericórdia para ele. E disse assim, hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. O outro ladrão do outro lado, o que ele fez? Ele pediu misericórdia? Não. Ele morreu. Morreu sem pedir misericórdia, porque talvez ele falou, não tenho nada que fazer agora. Estou pagando pelo meu erro. Minha vida não tem mais sentido. Eu não tenho que pedir perdão para ninguém. Eu não tenho que resolver nada comigo. Tá tudo certo. Estou merecendo o que eu ganhei, o que eu mereço. Estou recebendo o que eu mereço receber. Ele não pediu misericórdia, porque não pediu misericórdia, não ganhou. Então, que essa lição fique no seu coração. Para você experienciar a misericórdia, a bondade de Deus, você precisa dizer para Deus, Deus tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Bom, Deus, ele tem todo desejo no coração, né, de desempenhar misericórdia, oferecer misericórdia para a nossa vida. A palavra de Deus, ela está aí na sua tela, ela diz assim, ó, voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois ele é o quê? Ele é misericordioso, ele é compassivo, é muito paciente, é cheio de amor. É um convite, gente. É um convite. Volte para Deus. Se você está pensando que ele vai te castigar, não. Ele é misericordioso. Ele é paciente. Ele é cheio de amor. É o que diz a palavra de Deus. Deus, ele vai restaurar a história da nossa vida. Deus vai te dar um ano de 2021 abençoado por misericórdia, irmão. Que você pode estar errado hoje. Você pode ter feito um monte de coisas erradas no ano passado. Por isso sua vida foi uma desgraça o ano passado. Mas eu quero dizer para você que o Deus que eu estou te apresentando aqui é o Deus de misericórdia, compassivo, cheio de amor, que muda a sorte da gente. E ele convida a gente. Volte-se para o Senhor, porque o seu futuro vai ser um futuro diferente. E ele faz isso, não é porque a gente merece, ele faz isso por misericórdia. Porque Deus tem prazer, essa é a palavra, Deus tem prazer em perdoar. Ele é infinitamente misericordioso. Quando ele fica irado conosco, ele também se lembra da misericórdia dele para conosco. A Bíblia diz que Deus volta os olhos para nós quando nós voltamos os nossos olhos para ele. A nossa esperança está fundamentada não na nossa vida, mas ela está fundamentada na misericórdia de Deus. Eu só estou de pé aqui por causa da misericórdia de Deus. Eu só estou falando para você hoje aqui como pastor, porque Deus um dia foi misericordioso comigo, porque se ele não fosse, eu nem estaria aqui falando com você. Se tem uma coisa que todo pai adora fazer, é restaurar a vida do filho. Se você é pai, você me entende. Seu filho pode estar errado. Seu filho pode ter trilhado caminhos errados. Seu filho pode estar hoje num lamaçal, mas ele ainda é seu filho. E quando o seu filho resolver dar os primeiros passos para sair do lamaçal, e quando ele olhar olho no olho de você que é pai, quando você perceber que no olho ele está pedindo socorro para você, você vai sair correndo do lugar onde você está, e você vai em direção ao seu filho, ajudar o seu filho a sair da lama, porque você ama o seu filho. O povo de Israel, na época do profeta Joel, estava errado, é uma figura de linguagem aqui, né?
comendo o pão que o diabo amassou, vivendo uma vida desgraçada, com um futuro estarrecedor pela frente. E Deus levanta um homem, um profeta, apenas para dizer para eles: povo, volte para mim. Quando você virar o olho para mim, meu povo, eu vou em busca de vocês e eu vou mudar a sorte de vocês. Deus está hoje fazendo a mesma coisa, falando com você através dessa palavra. E eu vou trazer um dos textos mais lindos que existem na Bíblia, que é um dos que mais me impressionam, um dos que mais me motivam, para você ter ele no fundo do seu coração. E através deste texto, você perceber quem é Deus na sua vida. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Você prestou atenção que antes da última frase, tudo é condicional? Se nós morremos com ele, vamos viver com ele. É condicional. Se você morreu com ele, você vai viver com ele, na condição. Se perseverarmos, com ele também reinaremos. É condicional. Eu persevero, vou reinar com ele. Agora, olha a coisa, se o negarmos, ele também nos negará. É condicional. Agora, olha a questão da fidelidade. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Porque ele não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel. Isso é atributo de Deus, isso não muda. Deus vai ser fiel com você, sempre. Você pode até ser infiel com Deus, mas Deus permanece fiel com você, porque ele não muda. A fidelidade do Senhor dura de geração em geração. Quero concluir de uma maneira muito rápida, mostrar para você, através dos textos, do capítulo 2, versículos 18 até o 27, o que Deus fez com aquele povo da época de Joel, com aquela geração, qual era a promessa de Deus. Dá uma olhadinha aí, preste atenção. A promessa de Deus para aquele povo, se ele voltasse para ele. E essa promessa ainda, eu creio, é a mesma para você. A primeira coisa, Deus fala que a fome vai dar lugar à fartura. Porque a Bíblia diz o seguinte: o Senhor respondeu ao seu povo: estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o suficiente para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria para as nações. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Promessa de Deus: volte para mim, que eu vou tirar a fome e vou te dar fartura. No capítulo 2, versículo 20, Deus fala assim: eu levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéril, a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental, e a sua podridão subirá, o seu mau cheiro se espalhará. Você está percebendo aqui o que Deus está falando para o povo? No capítulo 2, no versículo 1, Deus está dizendo assim, ó, a coisa está ruim e vai piorar, porque o exército do Reino do Norte está chegando. E quando ele chegar, vai acabar com vocês. Volte-se para mim que eu vou resolver essa situação. O povo tem uma promessa de Deus. Agora, no versículo 20, dizendo o que Deus vai fazer com o exército do povo inimigo. O exército que vem do norte, Deus está dizendo, eu vou empurrar esse exército. Olha como Deus está falando assim, ó, eu tenho o controle do universo e das coisas na terra nas minhas mãos. As coisas que vocês nem imaginam que podem ser feitas, eu posso fazer. Deus diz assim, eu vou empurrar a vanguarda do exército para um lado, eu vou empurrar a retaguarda para o outro, e vocês vão sentir o quê? Vocês vão sentir o cheiro da podridão deles. Deus está dizendo de uma forma muito clara, esse exército vai morrer no deserto, e vocês vão perceber, através do mau cheiro, que vai se espalhar por toda a nação. Algo que, para o povo de Israel não tinha como se defender de nenhum exército naquela época. Certamente seria dizimado
Mas esse povo que veio de fora, acabou encontrando esse destino, porque Deus resolveu a sorte do povo de Israel. Mas aí, não acaba por aí. Versículo 23, no versículo 23, Deus fala que vai restabelecer a ordem das coisas, dando chuva de novo. Ó, povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, no seu Deus, pois ele lhe dá as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. Olha que coisa interessante. Antes ele fazia, agora quando vocês se afastaram dele, veio o período de seca, veio o gafanhoto, destruiu toda a agricultura, vocês não têm mais nada, agora ele diz assim, voltem para mim, porque vocês vão se alegrar, porque eu vou restabelecer esse negócio. Eu vou trazer as chuvas novamente sobre a vida de vocês. Aí Deus vai trazer outra coisa assim, que é extraordinária no versículo 25. Deus vai falar assim, ó, eu vou restituir para vocês tudo que vocês perderam no tempo de sequidão. Diz a palavra de Deus, Joel 2:25, eu vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador, o meu grande exército que eu enviei contra vocês. Olha Deus dizendo de uma forma clara aqui, ó, eu enviei esses gafanhotos. Eu destruí, eu pesei a mão sobre vocês, mas se vocês voltarem para mim, eu vou compensar vocês pelas perdas que vocês tiveram no passado recente. Irmão, vou rasgar o meu coração para você aqui. Há muitos anos atrás, eu errei diante de Deus. Errei diante de Deus. E quando eu errei diante de Deus, eu tive grandes prejuízos na minha vida. Tive prejuízo de todas as naturezas, prejuízos em termos de credibilidade e, principalmente, prejuízos financeiros. Prejuízos financeiros que eu imaginei que nunca seriam reparados. Nunca. Mas eu também fui alvo da graça de Deus. Quando um dia eu cheguei diante do altar do Senhor e eu disse para Deus, Senhor, eu estou aqui concordando com o Senhor, porque confessar pecado, irmão, é concordar com Deus. Eu estou concordando com o Senhor que eu errei. Eu admito, Senhor, diante do Senhor, que eu não deveria ter feito o que eu fiz do jeito que eu fiz. Eu admito, Senhor, que eu não fui conduzido pelo teu Espírito, que eu fui conduzido por mim mesmo, fui conduzido pela minha carne, e o meu eu me levou para isso. E hoje eu perdi credibilidade, hoje eu perdi muito dinheiro, e talvez eu nunca mais vou ter isso de volta, mas eu quero dizer para o Senhor que eu aprendi a lição, e que eu estou dizendo para o Senhor, que eu reconheço que o culpado disso sou eu, o único culpado disso sou eu, e mesmo que eu nunca mais consiga na minha vida ter credibilidade, e nunca mais consiga ter o que eu tinha, Senhor, eu reconheço que eu agi de uma forma errada. Irmão, eu quero dizer para você que depois que eu fiz isso, Deus, ele me deu de volta tudo que eu perdi. Eu perdi muita coisa naquele tempo, naquela época da minha vida. Muita coisa. E eu digo para você, sem medo de errar, Deus me deu tudo de volta, aquilo que ele podia me dar de volta, ele me deu. E teve coisas que ele me deu muito mais, ele me restituiu muito mais do que eu tinha, porque eu tive coragem de dizer para Deus que o culpado era eu, não tinha mais ninguém de culpado, e que eu resolvi voltar os olhos para ele de novo, recomeçar a minha vida, e Deus foi me dando tudo de novo. Quando eu leio esse texto de Joel, e eu olho para aquele povo de Israel, quando Deus faz a promessa para eles, eu não lembro deles, eu lembro de mim. Isso me dá uma força tremenda para o meu futuro. Porque se um dia Deus apontar o dedo para mim e falar assim, você está errando nisso, e você está perdendo com isso, mais uma vez eu vou abaixar a minha cabeça, vou dizer para Deus que eu concordo com ele e eu vou mudar. Eu vou fazer algo diferente e algo novo, e vou me acertar com ele, porque eu sei que esse negócio de restituição, desse negócio de se acertar com Deus e ganhar algo de Deus,
de ter muito mais do que a gente pede, muito mais do que a gente merece. Isso não é coisa da Bíblia só. Isso é coisa da minha vida. Deus me restituiu. Deus deu para aquele povo, prometeu para aquele povo. Também, ao invés de trocar a vergonha pelo louvor. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Troca a humilhação pelo louvor, porque vocês vão louvar o meu nome. E por último, ao invés de lamento, ao invés de sentimento de solidão, ao invés de desamparo, eles vão perceber e ter consciência da presença de Deus no meio deles. Joel 2:27. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Promessas de Deus para a vida daquele povo que se concretizaram. Promessas de Deus, querido, para você, que eu tenho certeza que também serão concretizadas se você seguir esse caminho. Eu comecei dizendo para você o que o cristão precisa fazer para dar uma guinada na vida. 3 coisinhas. Avalie a situação atual da sua vida. Veja se você está onde você gostaria de estar. Veja se a qualidade de vida que você tem hoje, em todos os sentidos, é digna de um filho do Deus Altíssimo. Segunda coisa, acate a proposta de Deus. Corrija os erros, mas corrija sem fingimento, porque fingimento não resolve a vida de ninguém. Fingimento só mascara as coisas para os homens, mas fingimento não resolve sua vida com Deus. E terceiro, que é uma consequência natural dos 2 primeiros pontos, experiencie a bondade e a misericórdia de Deus na sua vida. Porque eu tenho certeza que quem avalia a situação, quem acata a proposta de Deus e resolve as pendências, corrige os erros, vai experienciar a bondade e a misericórdia de Deus na vida. Quero terminar essa palavra para o seu coração, irmão. Quero dizer para você que o que Deus espera de você, o que Deus espera de mim, no dia de hoje, é que a gente cumpra esses três passos. É que a gente muito mais que perceber esses passos, que a gente entre nessa rota, porque o final dessa rota é muito abençoador. Nada vai mudar em 2021 se você ainda continuar olhando para você e enxergar uma pessoa que não tem nada para acertar com Deus. E nada vai mudar na sua vida, mesmo se você enxergar as coisas que precisam ser mudadas e você não mudar. Nada vai mudar. Todo mundo aqui fez uma coisa nesse final de ano. Desejou um feliz 2021 para todo mundo. E eu quero dizer para você que para ter um feliz 2021 de verdade, para nós que somos cristãos, é só acertando nossas pendências com Deus. Porque se nós acertarmos, nós vamos de fato, termos um 2021 abençoado. Aquilo que alguém desejou para você vai acontecer de verdade. Não vai ser bordão, não vai ser clichê de final de ano. Clichê, aquela frasezinha que todo mundo fala, mas que na verdade é só pro forma, só da boca para fora. O que Deus tem para nós é uma vida de verdade, irmão. O que Deus tem para você é uma vida de verdade. E encerro esse culto de hoje fazendo uma convocação para você, para que você, em nome de Jesus, você ore nesse instante, avalie sua vida, confesse seus erros e faça um pacto com Deus, que a partir de amanhã você vai começar a dar passos para mudar a sua vida, acertar a sua vida com o Senhor.